Graças e paz, igreja, amém? Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Dê um glória a Deus aí bem alto. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra e toda glória. A Ele todo louvor, a Ele todo amor. E falando de amor, vou dar apenas uma continuação daquilo que a pastora já começou falando. E amar, queridos, se você perceber, o amor ao próximo, ele é um tema central na mensagem bíblica e ele é uma prática que reflete os princípios cristãos. Se você perceber, queridos, lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39, Jesus ele instrui os seus seguidores a amarem o próximo como a si mesmo. E essa lição não apenas orienta a nossa conduta, mas também promove a construção de relações saudáveis. E, ainda mais, uma comunidade mais unida. Amém? Hoje nós vamos falar de amor, mas ao mesmo tempo, queridos, nós vamos falar de ingratidão. Existem algumas pessoas que, como o próprio Senhor Jesus falava, eles me adoram com seus lábios, eles clamam a mim, eles cantam louvores, eles falam e fazem de tudo, mas o seu coração está longe da minha presença. E queridos, eu gostaria que você abrisse nesse momento a tua Bíblia. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 2. A ingratidão, queridos, ela é um tema que aparece constantemente na Bíblia. E ela revela muito sobre o caráter humano e sobre a nossa relação com o Senhor Jesus. A ingratidão, especialmente no contexto de não compartilhar a palavra e de não discipular, ela pode ser vista como uma falha em reconhecer e responder ao chamado divino para amar e servir ao próximo. Amém? E queridos, hoje nós vamos tratar a respeito desse assunto, sobre esse estudo mais precisamente, falando a respeito da ingratidão, com um foco específico nas pessoas que no seu coração não são gratas ao Senhor Jesus. E lá no livro de 2 Timóteo, se você abrir a sua Bíblia nesse momento, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2 vai dizer assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que eles possam igualmente discipular uns aos outros. Amém? Eu vou repetir o versículo 2. O que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular uns aos outros. Amém, igreja? E queridos, nessa carta de Paulo ao Timóteo, Paulo ele instrui seu jovem discípulo a confiar os ensinamentos recebidos a homens fiéis, esses capazes de ensinar
E esse versículo ele vai destacar a importância do discipulado e do compartilhamento da palavra do Senhor. Amém? Quando alguém não cumpre esses mandamentos, ele pode ser visto como uma pessoa ingrata. Agora, eu acredito que você deve estar se perguntando, mas Rafael, como é que eu posso ser uma pessoa ingrata? Eu amo ao Senhor Jesus, eu oro, eu jejuo, eu busco ao Senhor, eu estou na presença e na casa do Pai. E eu tenho até muitas das vezes, Rafa, falado daquilo que Jesus tem feito na minha vida. Eu tenho conversado com os meus amigos aquilo que Deus ele tem feito na minha família. Agora, queridos, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe qual é a sua responsabilidade como cristão? Você algum dia já se perguntou qual a minha responsabilidade? Eu vou te falar. Cada cristão, ele tem em si a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 28, um versículo onde nós já falamos muito a respeito dele, que diz: portanto, ide, fazei discípulos. Ali, queridos, o Senhor ele nos ensina o quão importante e o quão maravilhoso é carregar em nossos corações a responsabilidade da grande comissão do Senhor Jesus. Agora, muitas das vezes a negligência desse versículo, dessa palavra, ele é um sinal de ingratidão. E muitas das vezes um sinal de ingratidão para o sacrifício que o Senhor fez e a mensagem de salvação que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém? Você está entendendo? Queridos, eu vou falar aqui hoje a respeito de alguns pontos importantes para as nossas vidas, para que nós tenhamos em nosso coração a certeza do dever e daquilo que nós devemos ser gratos e do quanto nós não devemos ser ingratos. Amém? Primeiramente, nós temos que entender qual a nossa responsabilidade. E aqui no livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 19, nós podemos entender qual a nossa responsabilidade. Porque o Senhor diz para cada um de nós: portanto, ide e fazei discípulos. Nesse versículo nós entendemos o quão importante é a nossa responsabilidade para com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? E, queridos, essa responsabilidade, ela tem que ser carregada em nossos corações como uma verdade absoluta. Algo que queima no meu coração de dentro para fora. Uma responsabilidade que eu carrego em todas as esferas da minha vida. Mas como assim, Rafa, esfera? Na tua família? Lá no teu trabalho? Jovens, na tua escola? Na rodinha dos teus amigos? Porque em determinados momentos, quando nós estamos ali na hora da merenda, na hora do lazer, no final da aula, ou antes da aula começar, o que acontece? Nós nos reunimos e nós conversamos. Esse é o momento que Deus te chama para você agir e ali liberar e colocar na vida dos seus amigos aquilo que Deus tem feito na tua vida. E a grande comissão, queridos, ela não vale só para os jovens. A grande comissão não vale só para as crianças.
A grande comissão, ela vale para todos nós. A grande comissão, queridos, ela não vale simplesmente só para o pastor. A grande comissão, ela não vale simplesmente só para o líder. A grande comissão, ela não vale simplesmente só para a pastora, mas a grande comissão vale para cada um de nós. E nós precisamos entender, queridos, que quando nós negligenciamos isso, nós estamos sendo ingratos. E o que o discipulado tem a ver com tudo isso? Queridos, o discipulado, ele não é uma opção. O discipulado não é uma opção, mas ele é parte fundamental da vida cristã. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Amém. Queridos, o discipulado, ele envolve ensinar, ele envolve apoiar e ele envolve guiar outros na fé. E ele é uma forma de retribuir aquilo que nós temos recebido de Deus. Amém? A ingratidão, ela se manifesta, queridos, quando um cristão decide não investir tempo e não investir esforços para discipular outras pessoas. E aí, eu repito mais uma vez aquilo que Paulo falou para Timóteo lá no versículo 2. Se você está com a sua Bíblia aberta, Paulo vai dizer a Timóteo: "E o que de mim, entre muitas testemunhas você tem ouvido, confia isto a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar uns aos outros." Traduzindo, Paulo está dizendo a Timóteo: querido, tudo aquilo que eu tenho te ensinado, tudo aquilo que tu tem aprendido, tudo aquilo que tu tem ouvido, passa isso adiante. Conversa aquilo que tu tem ouvido e aquilo que tu tem aprendido com os teus irmãos. Fala sobre aquilo que Deus tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família, entre os teus filhos, entre os teus irmãos, entre as pessoas que você ama. E assim, confessando isso a homens fiéis, íntegros, a palavra do Senhor continuará. A palavra do Senhor será compartilhada. A palavra do Senhor será disseminada. A palavra do Senhor terá continuidade. Ela nunca termina em nós. A palavra de Deus já começou a sua boa obra lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus já tinha entregado a sua vida por amor de cada um de nós. E nós não podemos, queridos, ser ingratos com aquilo que Deus designou para as nossas vidas. Amém? É por isso, queridos, que é de suma responsabilidade. Agora, aonde, Rafa, nós encontramos e ouvimos falar a respeito de ingratidão? Os exemplos de ingratidão, queridos, eles podem ser encontrados em toda a Bíblia, mas no Antigo Testamento, frequentemente, Israel esquecia as bênçãos de Deus e eles se afastavam dos ensinamentos do Senhor. Em Deuteronômio 32:18, nós lemos: "Desprezastes a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu." E essa ingratidão resultava em uma consequência séria para o povo de Deus. E queridos, nós não queremos viver debaixo de ingratidão. Eu creio que aqui há pessoas que têm um coração que foram seletos pelo nome do Senhor.
Eu creio aqui que há pessoas que têm um coração grato. Eu creio aqui que há pessoas que têm um coração feliz. Eu creio aqui que tem pessoas que se sentem felizes e querem fazer a vontade do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Para finalizar, a ingratidão, queridos, especialmente na forma de negligência do discipulado e do compartilhamento da palavra do Senhor, é uma falha séria, aonde nós devemos reconhecer e nós devemos nos corrigir. Amém? Seguir o exemplo de Paulo e Timóteo, assim como a instrução de Jesus na grande comissão, ela é essencial para viver uma vida de gratidão a Deus. E que nós possamos sempre ser gratos pelo que nós recebemos. E que nós possamos sempre ser diligentes em compartilhar a palavra do Senhor e as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas uns com os outros, porque assim a graça do Senhor, a grande mensagem do Senhor, o amor de Deus que alcançou a minha vida, também alcançará vidas, e vidas serão salvas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Lembre-se, querido, você é um filho amado de Deus. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém.